Temos a Carmen aí, o Fernando, a Denise, a Ana, Constantino. Boa noite a todos, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de abril de 2022. Nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Antônio Mário, trabalhador da Seara Espírita, que aceitou o nosso convite com bastante carinho para vir estudar conosco nesta noite. E nós estamos muito felizes por ter o nosso irmão aqui na nossa casa, que é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. O nosso irmão, essa noite, vai fazer o estudo desta obra, Lampadário Espírita. É uma psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. E o título do estudo de hoje é, quem tiver o livro e quiser acompanhar, é o capítulo 6, Na Esfera do Cristo. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. E nós vamos ler a mensagem, deixa eu abrir aqui, é a mensagem número 14, que diz assim: mantenha uma atitude vitoriosa. Quando você olha para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança, porque verifica que está abatida e preparada para uma derrota. Não deixe que ninguém pense isso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonho, e todos confiarão em você. Irradie força e entusiasmo, até por meio da atitude de seu corpo. Então, nesse momento, estamos todos reunidos aqui, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, para agradecer primeiramente a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele dá a todos nós, trabalhadores dessa casa, trabalhadores de várias outras casas, como o nosso companheiro e trabalhador do CEFAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que se localiza no Pau da Fome, em Jacarepaguá. Que todos nós possamos, Senhor, aproveitar das palavras, das reflexões que o nosso irmão Antônio Mário irá trazer para todos nós, que essas palavras, que a sua energia possa fortalecer os nossos espíritos, nos renovando as esperanças, nos enchendo de alegrias, para que possamos continuar a nossa caminhada. Te rogamos também, ó Pai, que o Senhor abençoe os nossos familiares, os nossos lares, todos os nossos amigos, aqueles irmãos mais necessitados no momento, e que cada um de nós busque a cada dia se aprofundar mais no ensino, no estudo do Evangelho, para que assim se possa tornar um efetivo trabalhador da tua seara. E nesse momento, sentindo as vibrações que se derramam do alto sobre cada um de nós, pedimos ao Senhor Pai que nos permita iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, como nós falamos, hoje recebendo o amigo Antônio Mário, do CEFAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, do Pau da Fome. Então, agradecemos muito ao Antônio Mário e passamos a palavra para ele. Antônio, a palavra está com você, que Deus te abençoe. Obrigado, Rose. Obrigado a todos aí que eu estou vendo aqui, a Carmen, o Jorge, né, a Regina Célia, né, os colegas aí de Petrópolis, né, franciscanos. Um abraço de todos os colegas aqui do CEFAC, do Pau da Fome de Jacarepaguá, para vocês, né, com muito carinho. Com muita tranquilidade, com muita satisfação, que a gente estava conversando com a Rose, que a nossa ideia é sempre colaborar, né? Sempre colaborar, porque nós precisamos ter esse convívio com as pessoas, de modo a nos fortalecermos pelas vibrações compensadas, como diz o nosso querido André Luiz, né, os Espíritos Amigos. As vibrações compensadas nos sustentam na nossa
na nossa caminhada, né? Elas corrigem pequenos espaços que o nosso perispírito, às vezes, né, deixa acontecer, pequenas situações difíceis, né? Recebemos aquele ar puro, né? Aquele mel, aquela doçura, né, do Evangelho de Jesus e da amizade dos amigos que têm a paciência de nos ouvir. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou ler um pouco da mensagem e vou comentando, já que é uma mensagem de Joana, né, do Divaldo, na esfera do Cristo, ou seja, ao redor do Cristo, né, na amplitude do Cristo, né, sobre a influência do Cristo. Mas tem várias mensagens do Cristo embutidas nessa mensagem do Lampadário Espírita, né? E a nossa querida Joana de Ângeles, ela é bastante cirúrgica às vezes, né? Ela realmente puxa da nossa inteligência, do nosso sentimento, para que nós possamos nos sentir, inclusive, consolados, mas também alertados para certas dificuldades que nós não devemos dar causa, né? Não devemos criar essa, digamos assim, essa aflição da vida atual, né? Então, a gente deve observar bem o palavreado da Joana. Nós vamos comentar? Vamos ver o que nós achamos aqui. Ela começa assim: não foi fácil a tua decisão. No momento singular de definição, tinhas percorrido as múltiplas vias do discernimento, ou da inteligência, da consciência, né? Pautando a escolha no mais elevado critério de seleção. Então, no momento que nós nos decidimos a mudar, já que a palavra é na esfera do Cristo, e mudar para atender às leis de Deus que o Cristo veio exemplificar, nós, muitas das vezes, usamos das inteligências, dos raciocínios que nós temos, né, de várias formas, para descobrir o caminho a ser trilhado. Mas, para isso, essa decisão, que ela fala, inclusive, no momento singular, ou seja, no momento individual, aquele momento especial que ele diz assim: não, eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Isso não me faz feliz, nem faz feliz aos outros. Então, eu preciso mudar. Eu preciso trilhar outro caminho. E nessa mensagem, ela faz uma comparação sempre com os caminhos, né? Com a estrada, né? E com aquele que caminha nela, que é Jesus, ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Reparem que ela diz assim logo depois: examinaste paulatinamente, ou seja, gradualmente, progressivamente, as avenidas largas do conforto, onde se exibem os modelos de ilusão, vestindo indumentárias, ou seja, roupas, né, do prazer, convidativas, agradáveis. Aí, no meu comentário, eu vou repetir: não foi fácil escolher. Examinamos que o conforto e a comodidade, o prazer, a satisfação do amor próprio, que nos agradam demais ainda, na verdade, são ilusões. São ilusões. Porque muitas das vezes elas nos levam a tomar atitudes diferentes das verdadeiras atitudes que nós devemos tomar. Atitude de caridade, atitude de compreensão, atitude de entendimento. E muitas das vezes as pessoas até confundem, né? Acham que a atitude de entendimento, compreensão, é você, meu querido, meu amor, meu irmão, pode me bater. Não é isso, não. Muitas das vezes é o silêncio. Muitas das vezes é a falta de reação no sentido de, como é que eu vou dizer, olho por olho, dente por dente, que na verdade é a lei de ação e reação, né? Se a gente explicar melhor. Mas a falta de vingança, a falta de querer até humilhar, às vezes, com as palavras de Jesus, né? Olha só, Jesus falou isso, isso e isso, você realmente não trilha o caminho de Jesus, você é cristão ou você é cristã, mas não segue nada, você vai para a igreja, mas não aprende nada, você vai para o centro espírita e não aproveita nada. Né? Isso não é devido ser dito, né? Não é verdade. Não é bom você usar a realidade para ferir. E não é bom você fazer essa avaliação e esse deboche, né? Essa acusação, essa condenação nas palavras, onde mesclam, ou seja, misturam energias fortes, né? Energias de ironia, energias de eu sei e você não sabe. Então, na verdade, não é isso. Mas nós percebemos que essas avenidas largas da comodidade, do prazer,
nos levam muitas das vezes ao nosso egoísmo, ao nosso ciúme, ao nosso orgulho, ao nosso ego. E muitas das vezes nós não tomamos a decisão ou a atitude mais acertada em relação às outras pessoas. Porque quando ele fala aqui na esfera do Cristo e diz que é difícil escolher, a gente muda para ser melhor, é uma decisão individual. Contudo, ser melhor é tratar os outros melhor também. Ser melhor é também ser caridoso. Ser melhor é ser compreensivo. Ser melhor é observar as leis de Deus através do Cristo. Perdoar. Amar os inimigos, que não é dar beijinhos e abraços e sair de braço dado. Dar as costas para ele. Não, não é isso não. Pode bater, pode pular em cima. Não, não é isso não. Amar o inimigo é não ter vingança para com ele, é não desejar o mal, é não ficar chateado se ele for beneficiado de alguma forma, é não colocar em empecilho a reconsideração caso ele lhe peça desculpas. Isso sim, isso é amar o inimigo. Que o coração não bate igual ao coração quando tem contato com o amigo, né? É a história das vibrações compensadas, né? O choque fluídico, né? Daquele que te quer mal e daquele que te quer bem. Aquele que tem uma inveja, infelizmente, de você, aquele que tem ciúme absurdo de você, aquele que te despreza, aquele que, por sinal da doença que ele tem, ele te odeia, digamos assim, não é o mesmo sentimento que o amigo vai e te dá um abraço, que te conforta, que ouve você falar das suas situações, que tenta te ajudar corretamente, tenta até dizer para você, olha, eu entendo a sua posição, mas será que você não poderia também analisar por outro ângulo? Ou seja, educadamente, colocar o amigo, às vezes, numa situação em que ele possa ver um lado que ele não está vendo. Então, esse é o verdadeiro amigo. Agora, os inimigos, às vezes, né, são duros conosco, né? E, às vezes, não querem realmente o nosso bem. Fica difícil dar uma abertura, uma confiança tão grande ao inimigo como se dá ao amigo. Mas nós, não desejando a vingança, orando por eles, e não desejando o mal, já estamos num passo de amor de inimigo bem gradativo, bem adiantado. Mas vamos lá, Dona Joana diz assim, ó, perlustraste, ou seja, percorreste as veredas longas e ajardinadas do encantamento, e te deixaste ficar um pouco à sombra do arvoredo, contemplando as águas da fonte canora, ou seja, melodiosa, né? Que seduzem muitos, e ali, por distração, gastam tempo e oportunidade. Aí eu vou dizer de novo, não foi fácil escolher. Por quê? Porque o encantamento aqui é o encantamento das aparências. O estacionamento e ficar contemplando, idealizando aquela inércia, né? Que lugar tranquilo, eu vou ficar aqui. Eu não posso me encontrar com outros locais, não, porque aqui é um lugar de paz. Então, aqui é o meu lugar. É quase um eremita, né? Vai para o deserto, aí não lida com ninguém e diz o seguinte, eu não brinco com o meu semelhante. Mas é lógico, você fica sozinho o tempo todo. Mas Deus sabe que você, mentalmente, muitas das vezes está brigando com os espíritos que estão conversando com você através da intuição, né? Através do que você pensa e os atrai. Então, nem assim ele está sozinho, né? Então, percebam bem que essa aparência, essa beleza, essa coisa fugidia, às vezes, da materialidade, o que ela faz? Ela nos seduzem. Ela nos seduzem. E aí nós perdemos tempo e oportunidade naquela beatitude, naquela contemplação. Porque nós, às vezes, interpretamos que talvez estar na esfera do Cristo é simplesmente não fazer. E é não fazer também. É não fazer, é não falar, e no final é não pensar, né? Besteiras. Contudo, é preciso que nós hajamos no bem. Então não basta contemplar, não basta ficar no encantamento. A Joana usa dessa linguagem, né, muito florida, né, bastante interessante de você passear pelas avenidas, pelas estradas, pelos locais, pela fonte, né, a fonte melodiosa, etc. Para dizer que você às vezes se encanta com coisa, quando você vê, não foi nada de proveitoso. Então nós precisamos ficar alertas para também não cairmos nesse canto das sereias, das aparências, que muitas das vezes nos tiram da situação.
Vou dar um exemplo prático, né? A gente, às vezes, estuda um pouquinho, né? Lê, etc. e tal, para conversar com os colegas sobre as situações espíritas, né? O Evangelho de Jesus, etc. e tal. E muitas das vezes, o que vem o nosso pensamento? Ah, vou lá beber água, tá? Tudo bem, vai lá beber água. Aí depois, não, vou aproveitar, vou limpar os passarinhos. Olha só, já está te desviando do que você se propôs a fazer. E você nem percebendo a distração que está sendo colocada e você se encaminhando, não é nada demais, e você se distraindo. Então, muitas das vezes, no nosso dia a dia, nas nossas situações que encontramos os semelhantes, nós às vezes nos distraímos. Então, a Joana pede que nós aproveitemos a oportunidade. Ela mesmo diz num outro livro, e infelizmente a memória vai me falhar, mas ela diz o seguinte: nunca deixe que alguma pessoa saia de perto de ti sem que leve algo de bom. Nunca deixe que isso aconteça. Isso é de Joana de Anjos. Então, nós temos várias oportunidades, e nós temos oportunidade já na nossa casa, né? Na nossa residência, com os nossos familiares, né? Nos telefonemas, né? Nas mensagens que nos mandam, né? Quando a gente vai na rua, no mercado, nós já temos essas oportunidades. Porque as pessoas já, infelizmente, às vezes, temos oportunidade de ajudar e elas, às vezes, têm oportunidade de nos provocar. E aí nós temos que colocar em pauta tudo isso que nós estamos lendo aqui. Tudo isso que nós estamos estudando. Tudo isso que nós conversamos nas casas espíritas, ouvimos, nós temos oportunidade de passar pelas provas. A gente estuda na teoria para passar pelas provas. E, realmente, as provas, às vezes, não são fáceis. A gente tem que lembrar, tem que consultar os universitários, ler no livro, né? Para que a gente possa vencer essa prova. Não foi fácil escolher, não é verdade? Não é fácil escolher. E ela continua assim: retiraste as mãos do contato macio das sedas do engano e dos veludos do ludibrio, que te retinhas no passado para escolher a tora áspera, sem sombra e sem sol, a fim de caminhar sobre o pedregulho e o espinho agreste, calejando as mãos no cajado, no báculo do trabalho e sofrendo o coração no contato com a gleba, ou seja, um terreno, né? A gleba nua onde desejas edificar a paz. Aí ela vai puxando para Jesus, repara bem, ela pede para você largar do veludo, dos tecidos bonitos, do conforto, né, do engano, da coisa material, para pegar na coisa básica, na coisa real, na vida real, que são as vidas de provas e expiações, onde as pessoas, os espíritos que vivem ao nosso entorno, como nós, temos muitas dificuldades ainda. Então, é trabalhar na tora áspera e sob o sol, que ela faz uma comparação na situação do Cristo, já indo ao Gólgota, com a tora áspera, às costas, que era a cruz, correto? Então, reparem bem como ela agora já vai mudando um pouco a situação. E ela continua dizendo que não foi fácil escolher. Agora que penetras na esfera do Cristo, onde solidão e renúncia são bastões de segurança, não voltes atrás para justificar, nem esclarecer ou prestar contas da atitude santificante que é o começo da tua redenção. E aí ela já começa a dizer o seguinte: olha, quando você começa na esfera do Cristo a agir no trabalho e no serviço da vida real, o que te acontece? Muitas das vezes, essa situação vai te dar um pouco de solidão. Porque pode ser que as pessoas ao teu convívio, ao teu lado, não partilhem da mesma ideia. E você vai ter que renunciar a estar certo para adquirir a certeza de que você está certo e ser feliz. Essa aqui é a realidade dessa renúncia. E ela diz que são bastões de segurança. Por quê? Porque essa solidão, a nossa mudança individual, nós não conseguimos, às vezes, fazer com que as pessoas que nos acompanhem também na mudança perante o Cristo. E muitas das vezes não adianta a gente tentar justificar, não adianta a gente tentar esclarecer, muito menos prestar contas. Eu estou fazendo isso porque eu vou ser feliz. Não, muitas das vezes não adianta. Essas atitudes não resolvem. É um começo da nossa redenção, mas não é da deles.
no final da mensagem, Joana pede para olhar, perdão, estou um pouco de coceira, ela pede para olhar o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que estão lá no Evangelho, no capítulo 14. Por quê? Porque o parentesco espiritual são aqueles espíritos que são afins a nós, simpáticos. Então, eles compreendem as nossas mudanças. Eles tentam. Não precisamos esclarecer a eles, nem muito menos prestar conta. Mas aqueles parentescos consanguíneos, nem sempre têm a mesma ideia que você. Partilha de tanta simpatia pelo que você é simpático. Muitas vezes o grau de evolução dele não chega a compreender a sua mudança. Não entende. Joana vai comentar isso um pouquinho mais à frente. E nós vamos lembrar que isso é muito comum, porque as nossas famílias nem sempre são compostas de pessoas afins. Vamos lembrar também quando Cristo diz quem são minha mãe, quem são meus irmãos. Né? Na Amélia Rodrigues, né, e no próprio Evangelho, diz o seguinte, que eles eram sabedores que os irmãos de Jesus não partilhavam das ideias de Jesus, os irmãos carnais de Jesus. Maria os acompanhava, porque não ia deixá-lo sozinho, nem deixar Jesus sozinho. Não quer dizer que ela quisesse tirar Jesus daquele meio. E ele a amava profundamente como amava eles, mas ele aproveitou para dar ensinamento. Quem são meus irmãos, quem são minha mãe? São aqueles que cumprem a lei de Deus, ou seja, aqueles que se afinizam comigo fazem parte da minha família espiritual. Não preciso me justificar, nem esclarecer, nem prestar contas a eles. Preciso conversar com eles, preciso exemplificar a eles. E isso acontece muito conosco. Se nós formos procurar no Evangelho, o Evangelho vai lá dizer, olha, eu não vim trazer a paz, mas a espada, que era a divisão entre pensamentos, entre ideias. Alguns vão aderir à minha ideia e vão entrar na esfera do Cristo. Outros vão ficar de fora porque não querem entrar, porque não entendem, porque acham que está errado. Tem os momentos de evolução deles, de ideia deles. Nós não podemos fazer nada. Então, muitas das vezes, nós vamos passar por uma certa solidão, porque não nos acompanham. E numa renúncia, porque vamos ouvir piadas, vamos ouvir deboches, ironias, coisas que eles não entendem que eles vão falar. Né? Então, Jesus vai dizer, bem-aventurados quando vos injuriarem, quando vos perseguirem em meu nome, em sede de justiça. Por quê? Porque ele já sabia que essa divisão iria acontecer e que não, às vezes, a educação das pessoas, o amor das pessoas, não seria o suficiente para comportar uma compreensão maior. Eu não entendo a sua religião, mas respeito, quero que você seja feliz nela, que você pratique, seja sócio praticante, como outros tentam ser, né? E vai observando o que você faz, se você perdoa, se você ajuda, se você fala em Jesus, para descobrir o que a sua religião diz. Não é isso? Então, mais à frente, ela diz assim, olha, os cristãos novos falam em torno da necessidade imperiosa de servir, recomendam diretrizes austeras de salvação, apresentam o renascimento da carne como oportunidade feliz de ressarcir e retificar, ou seja, consertar. Sugerem o aproveitamento do tempo como única fórmula para o problema da sublimação pessoal. Empolgam-se empolgando os outros. No entanto, quando alguém se dispõe a renunciar para servir com abnegação, eles mesmos, os programadores da redenção alheia, dizem conformados, pois que para servir ao bem não é necessário tanto. Aí nós vamos ver aquelas pessoas que partilham das nossas ideias, contudo, quando você faz as coisas e tenta ser melhor, ela, não, eu vou até aqui, até lá não vou não. Está muito bom eu falando, está muito bom eu vindo aqui, tomando passe, conversando, mas pegar no pesado não pego. Quando eu digo pesado, é qualquer coisa, né? Qualquer atividade útil, tá? Não é pegar no pesado, realmente não. É ajudando ali, é confortando aqui, é vendo se tiver um livro que empresta um livro, qualquer coisa que você possa ajudar e colaborar com os outros. Ser prestativo. Ah, não, eu não vou deixar o meu livro espírita, eu não vou emprestar. É lógico que eu tenho os livros que eu estudo, então esses é mais difícil de emprestar.
o Evangelho, né? O Livro dos Espíritos, são livros que eu dou uma lida sempre, o Consolador, não é? Alguns livros do Divaldo, alguns livros do Chico, que eu tenho um carinho especial. E eu uso muito nos estudos. Então, esse eu não posso emprestar, mas posso procurar na biblioteca e ajudar aquela pessoa a encontrar. Posso ver se tem no Google e dar o endereço, né, para ele buscar lá pelo computador. Posso ver se tem na outra biblioteca, posso dar um livro a ele. Então, nós temos oportunidade de ser úteis. Aí a pessoa, não, já faço isso aqui, para mim tá bom. Eu venho aqui, dou o passe, sento ali, ouço ali a palestra e pronto, a minha colaboração. Não posso botar água para fluidificar, não posso fazer, isso eu não posso, eu não quero. Então, é mais difícil. E principalmente quando essas pessoas dizem assim, não, olha só, você está indo muito quente, diminui aí. Você está muito rápido, não precisa disso tudo, não. Nós estamos planejando para expiação, deixar para a próxima encarnação. Você não vai virar santo, não. Diminui aí. Quer dizer, além de não fazer, ainda diz para o outro diminuir, para ele parar. Porque muitas das vezes ele vai conseguir ser melhor e você vai ficar para trás. Olha só, né? Não é bem essa a ideia, né? Quem está falando isso é a nossa querida Joana. Aí ela vem dar o consolo. Tranquiliza-te. Porém, se a fé te comove a alma e coroa os teus olhos de estrelas líquidas, quando oras, quais rios de amor sulcando o país da alma, ela já amplia a nossa alma para o país, né? Onde a semente da vida transformará toda uma seara inteira. Acerena-te e compreende esses amigos que não puderam seguir contigo. Ao se bifurcarem os caminhos, separarem-se os caminhos e chegar a hora de escolher. Aí eu vou dizer, não é fácil escolher, não é? É verdade. Eles não te podem compreender a descida ao vale para socorrer em nome de Jesus. Do contrário, viriam contigo. São crianças que ainda estão sem Cristo e à procura do Cristo. E aí é que a gente coloca. Muitas das vezes eles não conseguem nos acompanhar. Não conseguem visualizar como isso. Existe um provérbio que algumas pessoas falam para mim de vez em quando, é interessante. Quem dá o que tem, a pedir vem. E eu olho assim, meu Deus do céu, eu tenho agora, eu posso dar, depois eu vejo se eu consigo outro. Não é possível. Aí a minha cabeça já está pensando numa coisa, eles estão pensando em outra. É divergência, não é divergência? É divergência. Eles estão errados? Não vou entrar nessa linha, vocês estão errados. Vou dizer o seguinte, a minha intenção é boa, e Deus julga a intenção. Eu quero colaborar para que a pessoa alcance aquele objetivo, possa ser sanado daquele problema, seja material, seja muitas vezes um conforto espiritual. Porque às vezes é só ouvir que precisa, né? Às vezes é só um conselho bom. Olha, dá uma olhadinha naquele livro, ouve uma mensagem, ouve a palestra, o estudo lá do Instituto São Francisco de Assis, lá de Petrópolis, da Sociedade de Estudos Francisco de Assis, né? Eles vão comentar alguma coisa sobre o Francisco, né? E isso vai ser bom para você. Quem sabe não toca no seu problema. Às vezes a gente não precisa dar solução, a gente precisa dar caminhos para que a pessoa, às vezes, não se sinta melindrada. Se a pessoa der abertura, a gente até fala, olha, seria bom que você refizesse um pouco, amanhã é um novo dia, Deus pode conversar, os espíritos protetores com você durante o sono, né? Então você pode dar um conforto. Não, a vida é difícil para todo mundo, mas a gente vai vencer o mundo, tenha calma, isso vai passar, e assim vai. Então nós precisamos nos refrigerar nessas situações para que nós consigamos ajudar os outros. E aqui ela traz um consolo. Ora, fica em paz contigo, te acerena para que você tenha calma e você consiga se recuperar. Diz ela o seguinte, traz exemplos agora. Não foi fácil para Maria de Magdala trocar a vida festiva das praias ensolaradas, de prazeres, pelo local sem conforto, onde mergulhou as mãos no corpo pútrido, ou seja, podre, da dor, porque ela foi atender os leprosos, né? Que aguardavam compaixão e caridade. Nem foi rápida a decisão de quantos ouviram o recado evangélico, abandonando hábitos e comodidades para seguir a trilha estreita do pegureiro, que é pastor, né? Que é Jesus, da esperança, que calcou sob os pés acúlios, ou seja, espinhos,
e cardos, ou seja, plantas espinhentas também, até o Gólgota do testemunho sublime. Então ela já chama logo Maria de Madalena, que também não foi fácil para ela largar aquilo ali e trocar. Porque não foi só trocar, não é? A gente sabe que os discípulos, né, tinham certo preconceito com ela, primeiro por ser mulher, segundo pela situação dela, não é? E eles não acreditavam que uma pessoa daquele tipo pudesse mudar dentro da própria encarnação. Porque os judeus naquela época achavam que a benesses, que a observância das leis de Deus eram a supremacia da nação, a vitória sobre os inimigos e os bens terrenos. Era isso que eles achavam. Que alguns ainda copiam do Antigo Testamento, ainda acham que é isso, que é a supremacia dos bens terrenos, a supremacia da religião deles e que os bens materiais e vencer os inimigos. Eles acham que é isso que é a benevolência de Deus. E as calamidades, as dificuldades são castigos de Deus para nós. Alguns ainda pensam dessa forma, né? E a gente sabe que é um pouco mais complexo, que é um pouco mais esticado isso aí, que a misericórdia, que a reencarnação, que nós temos grandes oportunidades de mudar sempre pelo nosso livre-arbítrio, que nós vamos crescendo na lei do progresso. Então, nós temos várias situações que ajudam-nos a compor essa ideia, a ampliar essa ideia que os judeus traziam. E ele dá um outro exemplo, que é o do Simão Pedro. Diz assim, ó, cheio de angústia, Simão Pedro trocou as tarrafas simples, né, aquelas redes móveis e frágeis, né, que agitava com rapidez e altivez para pescar, por uma imensa rede que iria se apoiar à humanidade sofredora do futuro, que seus braços segurariam por amparo, amparados por Jesus. Realmente, Pedro foi chamado Jesus por pescador de homens. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, Pedro trocou aquela vida simples, e costumeira e fácil por algumas coisas que ele não tinha ainda ideias, digamos assim, muito consciente de que alcance tomaria. E aos poucos ele foi se conscientizando disso e se torna esse grande apóstolo de Jesus. Apesar de eu ter negado como uma prova de que Jesus iria passar por todas as situações, inclusive por aqueles que viviam perto a ele, como família espiritual, né? A prova da negação, a prova de uma traição, que a traição de Judas não era uma traição. Na verdade, Judas achou que aceleraria o processo de Jesus falar o seguinte, olha só, acabou a brincadeira, vocês querem me matar, vão me crucificar, agora eu vou chamar os anjos e vai ser implantado o reino de paz aqui e acabou. Porque a lei de Deus é o momento, já que eu estou aqui encarnado como Messias. Era isso que Judas entendia. Só que ele percebeu que não era aquilo. Ele verificou que Jesus iria fazer justamente o que ele vinha fazendo, perdoando, amando e deixando se sacrificar para provar que havia vida após a morte. Então é esse o nível da situação. O Espiritismo vem nos ampliar a visão dos ensinamentos do Cristo. O Espírito vem nos esclarecer, como consoladores prometidos, lembrar o que o Cristo disse e trazer explicações para que nós entendamos, não só a parte histórica, mas a parte real da vida de Jesus. Ele traz outros exemplos agora, a Joaninha. O pessoal fala Joaninha, é o Alcide Geraldo, ele chama de Joaninha. O Evaldo chama de Dona Joana, e eu chamo de Joana de Anjos, né? Então, muito interessante. O Nicodemos, ele também escutou o chamado, né? O que perguntou como é que vai nascer de novo, né, da reencarnação, mas não pôde decidir. Ele não conseguiu. São outros exemplos. Nosso querido José de Arimateia, que também ajudou muito o Cristo, ele diz lá, ouviu, pensou demoradamente, cismou demoradamente, ofereceu sepulcro ao seu corpo, né? Colocou lá naquela caverna com a pedra roliça, né? Que rodava para lá e para cá, e botou o corpo do Cristo lá, sem se fazer doador ao chamado da fé. Quer dizer, ele não conseguiu ir além. Alguns conseguiram um pouco além, como Maria de Magdala, como Pedro, como Paulo, não é verdade? Todos eles conseguiram ir além. Conseguiram vencer, tomar e não voltar atrás, não justificar, não mudar o comportamento, nada disso. Eles continuaram firmes e fortes com Jesus. E é isso que Jesus está pedindo de nós e Joana está esclarecendo. Inclusive, Paulo sofreu muito, né? Porque voltou à casa paterna
também foi rejeitado, na verdade? Então, aqueles não o conheceram e não o tiveram mais como filho. Olha só, pela diferença da opção por Jesus. Gamaliel teve a oportunidade de ouvir o nome rutilante, ou seja, brilhante, e sentir a mensagem gloriosa. Mas só mais tarde decidiu-se a mergulhar em profundas conjecturas, ou seja, suposições. Ficou lá meditando, pensando, elaborando, né? Embora o campo imenso ajoelhar, ou seja, ajoelhar é peneirar, é separar o trigo das outras plantas, né? É separar o joio do trigo. Ou seja, tinha muita coisa para fazer, mas Gamaliel ficou pensando, bolando ideias, e não passou disso. Não conseguiu, naquele momento, com Cristo, passar disso. Por exemplo, daquelas encarnações, né? Hoje em dia já devem estar bem mais à frente, não tenho dúvida nenhuma, né? Agora vem para a gente. Incontáveis criaturas que lhe receberam benefício das mãos do Cristo, o concurso consolador da palavra, aquele que ouviram as pregações do Cristo, Sermão do Monte, né, em outros locais, nas praias, né, no lago de Genezaré, o elixir santificante da doçura, ou seja, aquele remédio, né, da doçura, não assumiram a decisão de segui-lo. Quantos e quantos viraram as costas e foram embora? O que o Cristo cansou de falar? Vá e não peques mais. Agora, o Cristo não voltou para perguntar: ei, você pecou? E aí, como é que está a sua vida? Você melhorou? Você se fez o que eu pedi, o que eu orientei? Não. Ele ajudou e passou. Ele sabia que a individualidade era de cada espírito. Receber a mensagem, todos recebem. O semeador saiu a semear. E joga na espinheira, joga na estrada, e joga na terra fértil, joga na pedra. Cabe a nós desenvolver a semente. Todos nós temos a semente do bem e do mal e da ideia de Deus. Cabe a nós desenvolver. Com o tempo, nós fomos puxando a semente da estrada para os espinhos. Quando começou a sufocar, fomos para as pedras. E quando vimos que não tinha terra, nós pulamos para a terra fértil. Esse é o nosso caminho. Se não for assim, nós teremos várias provas e expiações, onde nos seremos jogados e veremos se nós procuraremos o sol de Jesus, procuraremos a água, né, da natureza, né, dos espíritos, né, para que nós possamos desabrochar, possamos crescer, possamos florescer em conjunto com os outros que estão ao nosso lado, convivendo com essas vibrações compensadas que são verdadeiros, compensadores, desculpa, são verdadeiros refrigérios, são verdadeiros sustentadores, são verdadeiros alívios a nosso coração e a nossa mente, né? Nos momentos de dificuldade que nós ainda passamos, como Joana diz, quando a gente chora por conta das solidões, ou da solidão e da renúncia. Não existe solidão, né? Desculpa, o português é solidão e renúncia, né? Não existe plural. Então, da nossa solidão e da nossa renúncia. Solidão é uma coisa só, né? Não pode ser mais de uma. Perdão. E aí ela continua: segue tu, espírito intimorato, ou seja, corajoso, de conduta intimerata, ou seja, íntegra, conduta honesta, né? A trilha que a sua consciência te aponta, fazendo-te resgatar o passado delituoso que volta. Esse meirinho, ou seja, esse oficial de justiça, ou seja, esse justiceiro pontual, que sabe em que porta bater para buscar. Então, ela aqui já fala da reencarnação, das nossas provas, da justiça de Deus. Consola-te, te acalma, passa pela tua prova e não foge à consciência. Tenta fazer o certo, apesar do mundo, apesar das dificuldades. Por quê? Porque é possível ser feliz neste mundo, né? Como diz o Livro dos Espíritos, né? Com a fé no futuro e com a consciência tranquila, isso para o lado espiritual, e a posse do necessário para os bens materiais. Mas vamos focar mais na fé no futuro e na consciência tranquila. O que te aparenta hoje uma dificuldade pela consciência tranquila, na verdade, é uma benesse e um alívio para o futuro. E vai te dar uma situação de tranquilidade no coração. Isso acontece quando as pessoas pisam no teu pé no BRT e você não reclama nem briga com a pessoa. Você tira o pé de baixo, lógico, e muda o pé de posição.
mas você deixa, deve estar nervoso, e não faz nada. Por quê? O seu ego fica ferido uns 10 segundos para 1 minuto, 2. Compensação depois é uma paz serena. E quando você reclama, muitas das vezes aquela pessoa já está desequilibrada e aí gera um problema muito maior e você acaba envolvido nesse problema. Então, às vezes, pequenos machucados no ego são grandes alívios depois, por mais tempo. Continua a nossa querida Joana. Quando as tuas mãos te abrirem em rosas de chagas vivas, ou seja, quando o seu trabalho no bem, né, não for compreendido e você sentir a dureza dessa situação, que você terá que fazer sacrifícios para manter essas mãos na atividade do bem, no trabalho, em servir, a saudade dos que te seguiram a outra rota, te despedaçar o íntimo, a lembrança das fatuidades, ou seja, das tolices, dos erros, né, te chegarem ao coração, não te detenhas a cismar em remorso, ou seja, pensar fixadamente em remorso. Não fica mergulhado no remorso. Ao contrário, mergulha com vontade na oração lenificadora, ou seja, atenuante, né, remediada, e refaz o ânimo para prosseguir na esfera do Cristo até a tua plena e perfeita integração com Ele. Porque, em verdade, ainda hoje, apesar de muitos chamados, somente poucos são escolhidos após a difícil decisão. Então, o que ela fala aqui? Ela aqui já muda de situação. Ela te dá o consolo. Quando a saudade dos que já foram, que eram teus amigos, deixaram de ter teus amigos, ou então partiram para o mundo espiritual. Quando a lembrança dos teus erros, das situações que você ainda comete, que ela te jogar num remorso, numa culpa muito fixa, muito prolongada, acorda. A culpa é para sacudir você, o remorso, para que você não faça mais, para que você diminua a intensidade e a quantidade dos erros. Mas não é para você ficar inerte, paralisado naquela culpa. Busca na oração o consolo. Busca na tranquilidade, entra em contato com Deus, com o teu espírito protetor. Refaz o teu ânimo. Esperança do futuro, amanhã é um novo dia. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa boa, tenho certeza. É isso? E para prosseguir na esfera do Cristo, ela diz uma coisa muito interessante. Ela busca aquela colocação de que muitos chamados, poucos escolhidos. Porque, às vezes, apesar da nossa decisão, nós não colocamos a mão na massa. É o que ela fala lá no meio, lembra? Quando ela diz aqueles que dizem, não, tem que dar a bênção da reencarnação mesmo, temos que pegar nas nossas provas, temos que vencer, mas é tudo muito ainda na teoria, na fala, não tem um esforço para mudar. E sem o esforço para mudar, sem botar a mão na massa, fica difícil. E a mão na massa não é só dar 1 quilo de feijão, é também. Não é só comprar por R$2 a balinha daquele que vende para ajudá-lo, às vezes, na sua dificuldade de encontrar um emprego. É também. Doar uma camisa, doar um artefato, né? Depois consertado direitinho, que esteja funcionando, né? Limpinho, né? Para aquela pessoa. Não, não é só isso, não. Muitas das vezes é a gente doar do que a gente tem. Olha, você pode, de repente, frequentar uma igreja, frequentar um local que você acredite, uma religião, de modo a você se encontrar com Jesus. Um dia melhor vai acontecer, porque a esperança no futuro, várias religiões têm. Né? Que nós vamos ser recompensados pelo bem que nós fazemos, todos nós acreditamos. Não a recompensa do dinheiro, mas a recompensa da consciência tranquila, de se sentir mais bem, melhor consigo mesmo, estar sempre em paz, cada vez menos sofrer desequilíbrios, cada vez menos sentir raiva, sentir por menos tempo. Não levar essa raiva a uma situação difícil, respondendo às vezes a pessoa, às vezes até numa violência física, às vezes que a gente possa até propiciar por essa resposta mal criada que nós damos, né? Quantas e quantas pessoas criam tanto problema em família porque respondem a um telefonema mal criado, a um zap irônico, debochado, quando muitas das vezes é deixar para lá, meu Deus, ilumina essa pessoa. Não vou nem responder, porque não vou entrar nessa sintonia ruim. Então, muitos são chamados, mas para ser escolhido, nós devemos participar na esfera do Cristo. E isso a gente só faz vencendo as vicissitudes. E Jesus disse, há de ter vicissitudes no mundo, mas eu venci o mundo. Coragem.
Então, a palavra nossa é de esperança, de coragem. Há sempre um dia atrás do outro. Há sempre a possibilidade de ajuda durante o sono dos nossos amigos espirituais. Há sempre a possibilidade da misericórdia divina tirar aquela prova do seu caminho. Você vencer a prova. Às vezes, fazer com que aquela pessoa entenda a situação que você está passando. Às vezes, outras pessoas para te ajudar, para também te reanimar. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem de esperança de Joana, para que nós vençamos as dificuldades que o mundo nos traz e, principalmente, as nossas dificuldades. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos muito, né? Todos nós da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Núcleo Jesus Gonçalves, em Petrópolis, agradecemos muito ao amigo por ter aceito o nosso convite, por ter trazido essa palavra tão evangelizada para todos nós. E foi muito interessante, né? A gente vê os companheiros Gamaliel, Nicodemos, José de Arimateia, ali próximo ao Cristo, mas não conseguindo ir além daquilo que naquele momento eles vivenciavam. Então isso dá para a gente muitas esperanças, que a gente possa, né, atender o chamado do Cristo assim que ele sinalizar para a gente, para que a gente não fique protelando a aceitação desse convite. Então, muito bem. Ô, Rose, Oi, imagina a gente que gritou Barrabás, hein? Nossa, meu amigo! Mas hoje é outro, como diz, são outros tempos, na graça de Deus. Hoje nós rezamos tanto pelo Cristo como pelo Barrabás, né? E por nós também. Essa que é a verdade. Com certeza. Então, leve o nosso abraço aos amigos do Cefac e que Deus possa continuar te protegendo e te inspirando assim, meu amigo de longas datas. Então, fica mais uma vez com o nosso agradecimento. E para encerrarmos aqui a nossa reunião, nós vamos pedir à nossa irmã Denise para fazer a nossa prece de agradecimento.